Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, o Diego. Tudo bom, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí. E vamos a mais esse episódio do Opencast. Isso aí, Aprígio Simões. Fala aí, galera, beleza? Agora tem que botar as palminhas, né, Aprígio? Todo mundo tava ansioso pra ver aí a tua participação de volta no Opencast. Vou botar as palminhas, falando, uns carinha falando, ei! É isso aí, é porque é muito trabalho, viagem pra cima, pra baixo, às vezes eu chego em casa tarde e aquela coisa. E tu tava louco pra ver o Queen agora também, né? Não, é que na verdade eu tive uma certa dificuldade de chegar em casa devido ao Rock in Rio, né? Que eu moro até perto do Rock in Rio, e aí tá um barulho infernal lá, a gente soltando fogão, barulho, explosão lá. Soltando fogão? Fogão não, é foguete. Não sei falar essa em português. Fogão saiu andando aí. E aí eu fui, porque sabia, eu vou lá reclamar. Não, tô brincando. Vai lá, reclama, chama a polícia. Vocês poderiam fazer menos barulho aí, quer dormir aqui? O Aprígio não. Fiquei sabendo que o Aprígio não quis assistir o show do Queen porque o Freddie Mercury não ia participar. É exatamente isso, exatamente. Ele não ia participar e eu decidi não ir, até porque, sabe como é que é, né? Bom, vamos continuar a apresentação. Hoje temos uma estreia, o nosso amigo Thiago, aí, um novo colaborador do site, também vai participar aí do Opencast. Teremos mais participantes também que vão participar do Opencast e estão colaborando com o site. Tudo bem aí, Thiago? Tudo beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo fora de ordem aí. Se apresenta, explica um pouco mais quem você é aí pro pessoal que ainda não te conhece, né? Certo, eu trabalho hoje em dia como suporte na área de TI e eu ingressei no mundo do software livre, do Linux, há 5 anos, quando eu saí do Dual Boot, 5 anos. E a partir daí tenho usado só o software livre em casa. Tive poucas oportunidades em empresas. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade desse episódio, temos poucos comentários, mas são ótimos comentários. Temos, no caso, 3 comentários só no site, nenhum por e-mail. Mas antes de irmos para os comentários, vamos falar um pouco sobre nossa loja. A nossa loja já está no ar, vocês já sabem, falamos dela em outro episódio. O que nós temos na loja não é caneca e camiseta como todo mundo faz. Nós temos na nossa loja produtos eletrônicos, produtos de rede, como cabos, keystones e essas coisas relativas à rede. Parte elétrica também, mas sempre voltada para a rede. Equipamentos eletrônicos como computadores, mouses e tudo mais que seja da área de computação. Para vocês que ouvem o Opencast, nós temos um cupom de desconto. Se você digitar Opencast depois, quando for finalizar a sua compra, você terá 7% de desconto. Então compre o que quiser e no final lá bote o Opencast. Você pode pagar com cartão de crédito ou boleto bancário, ou então, se você mora em Erechim, você pode retirar direto na loja, que daí não vai ter custo nenhum de frete. A nossa loja é uma parceria com a Dataware, né, o nosso parceiro que está oferecendo a loja e os produtos, principalmente o estoque é deles. E também vocês podem confiar na Dataware, porque afinal de contas a Dataware é uma empresa onde eu sou o proprietário junto com mais alguns sócios. Além de trabalhar com cabeamento estruturado, a Dataware também trabalha com a parte de consultoria em TI, ou seja, você vai poder contratar a Dataware também para saber como está o seu parque de TI, seus servidores, seus computadores, seus serviços de TI. A gente pode auxiliar vocês a melhorar ou então, quem sabe, manter o que vocês já têm. Como todo site vende camisetas, nós também vamos vender camisetas e canecas. No entanto, a gente não vende no nosso site, na nossa loja. Nós temos o parceiro da Vitrine Pix e da GeoLinux, a GeoStore. Então, na vitrinepix.com.br/ubunteiro tem algumas camisetas e também no GeoStore, lá se você usar o cupom de desconto Ubunteiro, você também vai ter lá um desconto e vai poder comprar ali ajudando o site e o podcast, logicamente. Mais 2 recadinhos ainda, antes de a gente começar os comentários. Queria deixar claro para vocês que podemos enfrentar alguns problemas aí com o episódio, com os episódios do Opencast, mas nós estamos mudando o plugin que faz o controle dos episódios. Então, antes nós usávamos um plugin, o PodPress, que utilizava Java no player no site, agora nós estamos usando então o PodLove, e esse plugin utiliza HTML5. No entanto, tem algumas incompatibilidades com o tema que nós estamos alterando. Por exemplo, vocês não estão vendo o episódio na página principal, mas se vocês
acessarem o tecnologiaaberta.com.br/category/opencast, vocês vão ver tranquilamente o episódio. Talvez tenha uma queda meio grande aí nas visualizações, mas em breve a gente vai estar resolvendo esse problema. Quero agradecer aí ao pessoal que está colaborando, né? Que nós botamos um vídeo chamando colaboradores, novos colaboradores para o site e para todas as áreas, tanto para vídeos, para o Opencast. Inclusive nesse episódio temos um desses novos colaboradores e também para escrever matérias para o site. Quero agradecer então vocês aí que estão participando, tem algumas vantagens. Se você não viu o vídeo e quer colaborar, tem o link aí na postagem para você poder entrar em contato então e ser um novo colaborador. Se você já mandou e-mail e eu não respondi, por favor, entre em contato de novo, porque pode ter me passado aqui na quantidade de e-mails que eu recebo, alguns spams inclusive pode ter passado. Então mande e-mail novamente, assista o vídeo ali e veja como você tem que entrar em contato para ser um novo colaborador do site. Bom, agora vamos então para os comentários. No último episódio nós tivemos então quatro comentários, né? Um deles foi do Everton Mello, que é um dos novos colaboradores. Ele disse aqui: baixando alucinadamente, também estou fazendo a transcrição do áudio, se alguém quiser revisar, irei publicar no GitHub. Grande abraço e valeu pela iniciativa. Bom, Everton, se você tiver aí um link para mim passar, por favor, que eu já deixo no próximo episódio aí para o pessoal poder colaborar contigo. O outro comentário vem do Marcos Alberto Marques, que disse, agora temos um comentário grande. Na verdade, os próximos 2 comentários são bem grandes. Bom, o Marcos disse o seguinte: salve galera, bom dia, pois são 3 da manhã por aqui. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o episódio que foi muito bom, como de praxe. O software usado pelo cientista Stephen Hawking se chama ACAT, ou Assistive Context Aware Toolkit. Com relação a essa notícia, faltou apenas essa informação. Com relação ao Vulkan, pelo que vi no site, vai estar disponível na próxima versão do Android. Então acredito que será no Marshmallow, que vai estar disponível para todos os usuários no último trimestre do ano. A AMD parece que já está trabalhando com o Vulkan no Mantle, como a Nvidia também, e a Valve está trabalhando nos drivers open source da Intel para as implementações. Depois, se puderem dar uma conferida no site, existem várias informações extra, como diversos vídeos a respeito do Vulkan. Quanto ao Steam Boy, agora chamado de Smack Zero, pela notícia que li nesse link, vai rodar o SteamOS, que é o sistema deles baseado no fonte do Debian Wheezy, conforme deixa claro o link oficial. Com relação aos processadores de 64 bits, existe sim o Mode Full para 64 bits. A AMD chama esse modo de Long Mode e a Intel chama de IA32E. Esse modo é ativado quando são executados programas de 64 bits em sistemas operacionais de 64 bits. É importante ressaltar que esse modo só estará disponível em sistemas operacionais de 64 bits, com drivers de 64 bits e programas de 64 bits. Resumindo, o software também precisa ser Full Mode. Como curiosidade, a primeira CPU de 64 bits foi lançada comercialmente em 1990 pela MIPS Technologies, e mais informações interessantes sobre a tecnologia nesse link, né? Fica todos os links ali no comentário dele se vocês quiserem dar uma olhada, tá, pessoal? Com relação ao Unity 3D, apenas um complemento que uma engine não trata apenas de questões matemáticas, mas também de questões físicas, dentro de uma animação ou game, como o sistema de colisão entre os personagens de inteligência artificial. Essa ferramenta tem como objetivo facilitar a vida ao programador, evitando que ela tenha que fazer o trabalho que era feito no passado, quando o game era lançado apenas para uma plataforma, e caso fosse ser lançado em outra plataforma, precisasse ser totalmente reescrito, o que era um trabalho um tanto quanto insano. Por isso ainda tenho a opinião de que os games mais antigos eram os melhores. Informações detalhadas sobre a engine Unity 3D, tem o link, e as informações detalhadas sobre engines de um modo geral, num outro link. E com relação a esse lance de privacidade no Firefox, eu imagino que possa até impedir que um determinado site consiga te rastrear, mas no final das contas não garante a sua privacidade. A operadora que te fornece a conexão com a internet ainda vai continuar sabendo tudo o que você faz na web, e caso esses dados sejam requeridos pela justiça, você vai estar totalmente encrencado se andou praticando atos ilícitos. No final das contas, não existe privacidade na web, essa é a minha opinião. Continuando no Firefox, esse lance de plugins, eu antes usava vários plugins no Google Chrome, acabei percebendo que o navegador se transformava em uma verdadeira carroça e o consumo de memória ia lá nas alturas. Hoje evito usar o máximo de plugins que eu posso, apenas os necessários e essenciais, que no máximo se resume a 4 ou 5. Parabéns ao Linux que completou 24 anos, o sistema já faz mais de 12 anos e posso dizer que estou completamente satisfeito. 12 anos sem usar o Windows tem sido uma experiência fantástica. Parabéns para todos os desenvolvedores, entusiastas, geradores de conteúdo sobre o sistema e usuários. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Linux pode dar uma olhada nesse rápido vídeo, vou deixar o link para vocês. O vídeo conta apenas com imagens e música de fundo, mas de qualquer forma é muito interessante.
ou dar uma olhada nessa postagem do próprio Linus, onde ele conta um pouco da história do sistema a partir de 1992. No caso dos projetos Open Source da IBM, achei um site que mostra todos os projetos Open Source que a IBM participa. Segue o link aí para vocês darem uma olhada. E com relação aos terminais de ônibus de Curitiba exibindo pornografia por 15 minutos, a declaração oficial da URBS foi a seguinte: segundo a URBS, a situação aconteceu porque o sistema da empresa que cuida das telas foi invadido. Ainda não se sabe quem pode ter feito o ataque. Na moral, mesmo eu duvido que isso seja fruto de uma invasão ao sistema. Me parece mais uma bela cagada feita por algum funcionário completamente despreparado ou sacana mesmo. Enfim, por hora esses são os meus comentários sobre o episódio. Espero não ter me alongado demais e que eu tenha de alguma forma trazido informações úteis. Valeu galera, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado Marcos pelas suas contribuições, com certeza foram muito boas. Próximo comentário do Eduardo Klosowski. Vamos lá, o que ele disse foi o seguinte: só uma pequena correção em relação à leitura de comentários. HTML é linguagem sim, não de programação, mas de marcação, assim como XML, YAML, Markdown, Restructured Text, entre outras muitas. Ou melhor, entre muitas outras. Já posso dizer como está usar o Firefox com essa alteração nas extensões, uma vez que o Firefox Developer Edition, antes conhecido como Aurora, já está com essa modificação ativa. No começo foi bem complicado, tive que mudar algumas extensões que uso por outras com funções semelhantes, mas agora muitas das extensões já estão assinadas, principalmente do site da Mozilla, e acredito que quase todas estarão até o lançamento da versão final, já que até extensões fora do site estão sendo assinadas, como HTTPS Everywhere. E agora, com uma coisa importante a se notar é que isso se aplica apenas às extensões. Plugins como Java e Flash continuam não precisando de assinatura, então isso irá continuar da mesma forma. Eu já consegui utilizar o OpenJDK e SDT, na verdade, para acessar minhas contas em 2 bancos diferentes. Depois de instalados os pacotes corretos, aparecem algumas mensagens de erro, às vezes que podem ser ignoradas, mas é possível utilizar quase sempre sem maiores problemas. Para quem quiser testar no Debian ou derivados, busque pelo pacote ASDT plugin, --plugin. Ele já substitui completamente a versão do Oracle no meu computador. Lembro que até a versão 5 ou 6 do Java existia pacote para o Debian, agora não sei como funciona. Talvez parecido com o Flash, que na verdade é um script que faz um download do site da Adobe. Isso é bem comum em alguns projetos open source com partes fechadas que antes de compilar você precisa executar alguns scripts para baixar arquivos que não podem ser distribuídos junto com a fonte. Às vezes não tem diretamente no repositório, mas tem uma forma simples de instalá-lo. No caso do Java, Eduardo, ele tem na licença dele diz que ele não pode ser empacotado, então na verdade existem scripts para fazer isso. Voltando, ao comentário, então, talvez algum dia teremos um protocolo padrão de comunicação bancária, como na Alemanha, se não me engano, que você pode utilizar o software que quiser para fazer o seu controle financeiro, inclusive calcular o que seria mais vantajoso para você. Vou deixar uma notícia para comentarem: evento comunitário software livre cancelado, tem os links aí, eu pretendo comentar depois, tá, essas notícias, mas provavelmente no próximo episódio. Isso já comprova o fato de que muitas pessoas não entendem qual a diferença do Open Source e software livre, ao qual eu sempre estou aqui discutindo. Também vale notar que o canal de comunicação oficial foi o Diaspora e não o Facebook, que mostra o esforço da organização em estar de acordo com o movimento software livre. Agora estou esperando o próximo episódio, não só do Opencast, mas do Castalho também. Avisem o Hag por mim. Bom, muito obrigado aí pelos comentários, Eduardo. O Hag não participou desse aí, mas os episódios dele serão 2 episódios depois do nosso aí, foram muito bons. O último comentário então é do Gildásio Júnior. Ele falou o seguinte: bacana notícia sobre a Intel e o Sr. Hawking. Sobre a tal campanha do balde de gelo, não achei lá tão interessante. Tirando o benefício de trazer a questão à tona, não teve outro benefício. Por notícias que vi, poderia ter gerado mais recursos. Muitas pessoas faziam os vídeos apenas pela farra de poder compartilhar algo nas mídias sociais, mas sequer sabiam do que se tratava. A pessoa que cumpriu o desafio de forma mais benéfica para mim foi o Charlie Chin, Tem um vídeo aqui que ele deixou o link, depois a gente vai deixar aí na postagem. E a respeito dos cookies, realmente complicado. Seria bacana se isso realmente fosse integrado de forma default. É incrivelmente deselegante, mas esperto, como o Facebook faz para rastrear seus usuários. Só pelo simples fato de ter um botão de like numa página, o Facebook já sabe que você está nela e triangula todo o tráfego que se gera. Não se vale apenas em relação à rede do Mark, mas também outras indústrias que têm como produto principal as informações dos usuários. Em um momento do podcast foi falado sobre a Internet Bank e a migração para o uso de mobile. Foi dito também que esses aplicativos não são lá essas coisas. E realmente aqui segue o episódio do podcast Segurança Legal. Inclusive eu sigo, viu, Judas? Eu escuto aí o Segurança Legal, um ótimo podcast, fica de sugestão pro pessoal acompanhar. Ele faz um pouco da parte de TI e a parte de direito, na área de TI. É muito interessante esse podcast. Então, Segurança Legal, que trata sobre esse assunto. Tem o link para vocês aí. E nesse episódio foi entrevistado o Diego
Aranha e o Rafael Júnior, que fizeram uma pesquisa a esse respeito. Muito obrigado, Gildásio. Seus comentários aí foram muito bons. Com certeza vão ser bastante proveitosos para os nossos ouvintes. Bom, galera, esses então foram os comentários. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou deixe uma mensagem lá no Facebook, que é facebook.com/tecnologiaaberta. Ou então pelo Twitter, que é o @tecnologiaaberta, não tem o A no final, ou as outras redes. Bom, todos esses aí vão estar no post aí, os links, tem Instagram também para vocês seguirem algumas fotos que a gente faz. Certo, pessoal? Obrigado aí, fiquem com o episódio desta semana. Vamos começar o nosso episódio, já faz um tempinho que a gente não grava, não vou dar desculpa nenhuma, não gravamos porque não deu tempo e pronto, né? Não tem mais o que ficar inventando, dessa vez não foi nenhum contratempo maior mesmo, né? Acabamos não conseguindo gravar. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que surgiu no nosso grupo ali, que a gente estava conversando, o que a gente podia falar no próximo episódio, e surgiu então o assunto de ser possível ou não ser possível usar 100% de software livre no dia a dia. E aí, galera, eu acho que antes de a gente começar a falar se é possível ou não é possível usar open source aí no dia a dia, só isso, né, e não usar outras coisas, quem consegue me explicar aí o que é open source? Até porque nós temos uma diferença entre open source e free software, né? Posso falar? Vai, manda ver. Na verdade eu ia dizer pra te falar mesmo. E aí, galera, beleza? Seguinte, a gente tem duas grandes definições aí, né? O free software, né? O software livre, né? E as suas as diretrizes, e a gente tem o open source, né? Não só tem isso não, né? Enfim. Então o que acontece? Lá no site do opensource.org.com, enfim, né? A gente, não opensource.org, a gente consegue ver aí as suas diretrizes, ou melhor dizendo, tudo aquilo que define o que é o movimento open source. Na verdade, o open source não é exatamente uma licença, né? O open source, na verdade, ele é uma iniciativa, né? O qual as empresas se aderem a ela, né? Suas licenças, enfim. Então, existe uma como é que eu posso dizer, uma separação aí, talvez um pouco grande do Free Software, da Free Software Foundation, ou melhor dizendo, das licenças livres, tal como por isso, até porque grandes empresas utilizam, como a Oracle, né, a Microsoft, a Apple, em outras empresas como a Red Hat, né, a Novell, a SUSE, que utiliza hoje em dia. Então, assim, existem algumas diretrizes que batam, alguma delas, até bate de convergência, bate contra algumas coisas do software livre, porque na verdade o camarada ele mistura, né, as coisas. Enfim, tentando resumir, se você for lá no site do opensource.org, você vê lá o que define isso, né? Ou seja, lembrando que a Open Source Initiative, ela não ignora as liberdades lá da Free Software Foundation. Ou melhor dizendo, ela tenta ser um pouquinho flexível quanto a isso. Primeiro, tudo aquilo que é uma distribuição livre, ou seja, esse é o principal foco, se estou falando aqui, você vai encontrar lá no site, né? Então você tem lá distribuição livre, né? O acesso ao código-fonte, a permissão para criação de trabalho derivado, a integridade do autor do código-fonte, isso é uma coisa muito, muito importante. A não discriminação contra pessoas ou grupos, tá? Ou seja, ninguém aqui falou dos gladiadores, da liberdade, enfim. A não discriminação contra áreas de atuação, a distribuição da licença, o que é muito importante, né? A licença não especifica a um produto, a licença não restritiva a outros programas, o que é totalmente contrário lá da Free Software, e a licença neutra em relação à tecnologia. Ou seja, a gente tem uma série de definições dessas que eu comentei, que você lê lá no site opensource.org, né? Enfim, tô dando assim um view bem resumido disso daí. Tá, open source então é o que os caras chamam de OSI, OSistas. Que na verdade é o Open Source Initiative, né? Isso, então iniciativa open source, né? Aquela ofensa que alguns ativistas chamam os outros ofendem os outros deusistas, né? É porque na verdade a iniciativa open source que compõe tudo isso, todo esse quadro de licenças, né? Todo esse quadro de empresas, de distribuição, como eu falei, da não discriminação de outras contra pessoas e grupos, áreas de atuação, e principalmente a questão de não ser restritiva aos outros programas, faz dela ser muito conceituada em cima de empresas, como eu falei, no caso a Oracle, a Microsoft, a Apple, principalmente a Apple, né, que aderiu, obviamente, aí, totalmente ao open source, né, e não só a Apple, mas assim, várias outras empresas de distribuição de Linux, né, porque a gente tem, são empresas que a gente não tem aquele conjunto de regrinhas, como por exemplo, lá na licença livre,
livre, você não pode simplesmente instalar no FAQ da licença livre, você não pode misturar um código livre, uma biblioteca livre, com uma biblioteca proprietária. Isso faz dela deixar de ser uma biblioteca livre. Inclusive, no próprio FAQ da licença, diz que eles a gente não quebra o galho, não e acabou, é sim e não, entendeu? Então, assim, é por isso que muitas empresas vêm aderindo aí à filosofia open source. Eu sou membro da Free Software como sou membro da open source. E eu me qualifico muito mais a ideia do open source, porque eu acho uma coisa muito mais aberta, eu acho uma coisa muito mais acessível, e é claro, para quem está construindo um sistema, para quem está criando um software, para quem está querendo ter uma relação com outros softwares, programas e até mesmo metodologias, eu acredito que o open source traz muito mais segurança para isso, né? A ideia do open source, né? Ao contrário lá da GPL. Tá, então acho que para deixar bem simples, então, o open source ele permite que tu utilize software livre, mas não te restringe a usar só software livre. A free software já não, ou é software livre ou então não é mais free software, pronto, acabou. Inclusive é exatamente isso. Na questão do software livre, ou você é ou você não é, né? Eles colocam sérias restrições para que isso seja levado a sério. Assim, eu não vou questionar, por exemplo, Richard Stallman, ele é um camarada, que se ele não existisse, eu acho que o Free Software, ou o projeto GNU, enfim, né? Até porque a Free Software Foundation, você tem mania de confundir um pouco as coisas na mentalidade de cada um. Mas, por exemplo, eu acho que se o projeto GNU perdesse o Richard Stallman, eu acho que o software livre vai virar uma bagunça, né? Porque ele é necessário para fazer esse equilíbrio, né? Porque a gente associa demais o Linux ao Free Software, quando o próprio site da GNU diz que não, né? O que acontece? O Linux, ele é simplesmente eles reconhecem isso, uma plataforma para software livre. Ele é uma plataforma assim como o Windows também é, até que você pode entrar no site do projeto GNU e baixar o Emacs para Windows, né? O sistema operacional, não digo que ele é independente, mas ele pode portar sim aquela solução livre, sim ou não. Você fez uma solução, abriu código, cumpriu todas aquelas regras e liberou. Eu falo isso porque o próprio Emacs, ele é disponível a mais de 47 arquiteturas diferentes, né, sistemas diferentes. Então a questão é, ou você é, ou você não é. Então existe uma grande diferença realmente da filosofia open, vou chamar de filosofia, tá? Da filosofia para o open source, como para sistemas abertos, né? Como para o free software, né? Então, assim, existe uma diferença. Beleza, eu pelo menos não sei se vocês acharam, ficou claro? Ficou muito claro. Beleza. Claro. Sim, então uma pessoa porque tão deixa falar disso, mas assim, eu acho que... Oi? Fica mais claro porque dá a entender que a licença não está atrelada, por exemplo, se o software é GPL, ele não quer dizer se GPL é free software ou é open source, e também não quer dizer se é uma licença Apache ou é um ou é outro. Então, sim, pode ser ambas as coisas, com ambas as licenças. Sim. Inclusive, se vocês forem lá no FAQ da GPL, vocês vão ver vários conceitos e perguntas que eles mesmos fazem para obter resposta, enfim, a ideia do FAQ, e eles colocam lá, na minha escola, as pessoas estão utilizando o software livre com um programa proprietário, e aí? Ou então, se você tem um programa sob GPL, eu gostaria de unir o meu código, né, para desenvolver um programa proprietário, ou seja, existem vários conceitos, como, por exemplo, tem uma pergunta lá que é assim, eu gostaria de incorporar o software de código pela GPL no meu sistema proprietário, eu posso fazer isso, né? Então, esse tipo de informação, ele tá todo disponível, e só para dar uma resposta aí, referente a isso que eu acabei de colocar agora, em que a pergunta lá no site diz assim, eu gostaria de incorporar o software coberto pela GPL no meu sistema proprietário, eu posso fazer isso? Ele já começa logo falando, você não pode incorporar software coberto pela GPL em um sistema proprietário. E uma coisa que eles falam que eu acho bem legal e digna, né? Eles colocam assim, o objetivo da GPL é garantir a todas as pessoas a liberdade de copiar, distribuir, estender e modificar um programa. Se você pudesse incorporar um software coberto pela GPL em um sistema não livre, isso teria o mesmo efeito que tornar o código GPL não livre. Então isso ficou claro, né? Que é a grande diferença aí para sistemas que aderiram à filosofia aberta, né? Como os Unix, por exemplo, ou até que aí já entra no Open Group, uma outra coisa que tem tudo a ver, mas a gente está falando mais aí dessa diferença entre as duas coisas, os dois mundos. Bom, ficando
claro a diferença entre as duas coisas, vamos começar de fato o episódio, que é tentar definir agora uma outra coisa, né? Pra gente continuar o assunto daqui pra frente. O que a gente vai considerar como sendo 100% livre, com uma pessoa que usa só software livre? O que vocês acham? Eu até gostaria, desculpa, até só pra finalizar uma coisa, que isso é uma dúvida, Ivan, que alguém vai perguntar, vai escrever isso lá embaixo. Que tem muita gente que tem essa dúvida, como por exemplo, eu vi recentemente um anúncio no Mercado Livre, não sei se eu posso falar, lá no site lá de compra e venda, né? E a pessoa colocou assim, vendo um Ubuntu versão tal, pelo valor, se não me engano, era de R$20, né? Eu acho que eu vi isso daí. Você viu isso daí? Sim. Beleza, aí eu vi muita gente postando no Facebook e no Twitter, blá, 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 até no Reddit sobre isso, né? Dizendo, mas como é que pode isso? Isso aqui é software livre, o cara não sabe que pode baixar de graça. Acho que as pessoas não entenderam. A GPL, na verdade, a licença livre, ela permite que o software seja distribuído e seja cobrado por isso. Seja cobrado por isso. Sim. Você pode cobrar o envio daquilo, você pode cobrar a distribuição daquilo, inclusive o site da GPL, do GNU, ele fala até um valor. Você pode cobrar de $1 a $1 milhão. Então eu acho que o cara cobrou pouco, tá? R$20. Podia ter chegado a 1 milhão, né? O que a GPL coloca lá no site, isso todo mundo pode ir lá e ver, tá lá no pack, é que você não pode licenciar o uso daquele software. Se você licenciar o uso do programa, você está escravizando a pessoa a depender daquela inscrição, né, daquela conduta para utilizar o software. Isso é basicamente o que a Microsoft faz, né? Então você não pode fazer isso, né? Então isso daí é uma coisa muito importante, as pessoas precisam saber que se amanhã você vê porque as pessoas reclamam muito, né? Vai lá no site do Ubuntu, vê lá quando o cara vai baixar o software, ou até mesmo de outras distribuições. Eu tô fazendo referência do Ubuntu porque eu me recordei aqui agora que lá no site, quando você vai fazer o download, tem lá donação, né? Tem lá pra você fazer doação, né? Isso. E a pessoa pode não colocar. Aquilo ali, a gente fala, agora é cópia, agora é pago. Gente, desde que a Free Software foi inventada, foi criada, eles pedem doação. Inclusive, pra quem não sabe, existe o Thanks GNU. É o cara que oferta mais de $500. Ele ganha o selo de autenticação Thanks GNU. Eu pago uma quantia anual para ser membro que é $120, né? Que é para ser membro do projeto GNU. Todo mundo que é membro do projeto GNU paga uma quantia mensal e você pode pagar até mais de contribuição se você quiser. E ainda digo mais, se você for lá no site do Shop GNU, você ainda pode comprar a foto do Richard Stallman acho que é por $20 ou é $100, se não me engano, tá? Com a assinatura dele. Vocês podem comprar também, tá? Beleza, então agora vamos lá. Vamos continuar com o nosso episódio tentando definir o que a gente considera um usuário ser 100% livre hoje. Ele usa só, a gente vai considerar só o que é o software que está instalado no HD ou aquela outra parte que também seria embutido no hardware, a BIOS ou outros firmwares. Isso aí entra para um usuário ser considerado 100% livre ou não? Ou até mesmo considerando só o sistema operacional, se é só o sistema operacional ou se os drivers fazem parte do sistema operacional ou não. Verdade. E aí? O que vocês acham? O que a gente tem que considerar nesse caso aí? Consideramos tudo? Tem que considerar tudo. Tem que considerar tudo. O que o Thiago aí? Não sei se o Thiago não inventou? Eu considero também que tudo deveria estar nos conformes livres, né? A questão principalmente dos drivers, né? Porque a construção do driver, se você não tem acesso ao código, fica meio limitado. A gente já vê aí naturalmente que pra gente rodar jogos, aí tem a questão de ter que optar só por drivers proprietários ou pelos livres. Às vezes o desempenho é bem visto que tem uma diferença até razoável do proprietário para o livre, que simplesmente alguns jogos ficam até meio impossibilitados de ser executado na máquina. Eu tinha aqui uma placa de vídeo, uma 9500 GT, e quando eu rodava o driver livre, ele simplesmente dava lag em muitos jogos. Quando eu optava pelo proprietário, ele já ia mais liso. Bom, então acho que está bem definido, né? Vamos levar então como norte isso. Vamos considerar se é possível a gente usar 100% de software livre hoje, mas 100% mesmo. Não tem uma vírgula, mas isso aqui pode ser. Não, ou é 100% BIOS ou não também? É. Oi? BIOS também. Eu acho que também, entra BIOS também. Sim. Inclusive existe um projeto, né, do que antigamente se chamava Linux Boot, né? Linux BIOS, perdão, e virou o projeto Core Boot, né? Que é um projeto que ele tá crescendo cada dia mais, né? A gente tem lá no site do Core Boot, que é uma na verdade você simplesmente baixa o script e ele faz a instalação em cima da tua BIOS, né? Ou seja, ele tira a tua BIOS e coloca a BIOS livre, vamos dizer assim, né? Que é feita em Linux. Esse é aquele projeto que tem um crowdfunding pra manter ou não? Eu acredito que sim, tá, Ivan? Eu acredito que sim, porque assim, o que acontece? Geralmente
realmente, esse projeto era para quem tinha um ThinkPad. Eu até comprei um ThinkPad, né, com intuito a isso. Só que eu não fiz, né? Eu não fiz, mas eu gostaria de fazer um dia para instalar o Core Boot na minha máquina. É uma coisa que é bem rápido, não demora. É que nem aqueles sistemas de flash, quando você baixava BIOS, né, para atualizar bem rápido, é bem tranquilo. Então o que acontece? Então nasceu aí, já desde tempos, essa filosofia, ou melhor dizendo, essa oportunidade de você ter um hardware livre. Hoje nós temos um hardware que a própria Free Software até disponibiliza lá, link lá para venda, eu não sei se é a Free Software, enfim, que é o LibreBoot. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem a versão X60 e a versão atual, que é o X200, que eu até queria comprar um para mim, que é basicamente igual ao meu laptop, né, meu pad, que na verdade é uma série recondicionada, né, remanufaturada, refurbished, sei lá como for, do ThinkPad X200 e do X600, né, em que você consegue comprar a máquina com 4 GB de RAM, tanto de HDD ou com SSD, e você já consegue com 8 GB, seja o que for, a máquina até bem legal, e você já compra a máquina já com um software livre instalado desde o início. Ele já vem lá antigamente vinha com GNU Sense, agora vem com Triskel, mas o mais importante de tudo é que ele não vem com cartão de wireless proprietário, que isso é um dos mais terríveis problemas, e vem com a BIOS já específica para software livre, né? Melhor dizendo, com a BIOS antiga Core Linux, né? Que agora é o Core Boot. Então, para mim, cara, e vou dizer mais, tá? Quem tem um MacBook 2.1, um MacBook antigo, na versão Lite, pode instalar, que também tem disponível para ele. Então, ele não só abrange aí hardware, ThinkPad, não, tem vários outros. Tem uma lista lá, né? Sim, eu tô vendo a lista agora aqui até. Mas tem um monte aqui que tá com um status desconhecido também, né? Aí eu não sei. Tem algumas coisas da ASUS que tá ok. Eu acho que as pessoas instalam e mandam a ideia lá, funcionou, né? Porque assim, tudo isso que a gente tá falando aqui, que a gente tava comparando desde o início, no caso do Free Software, né? A gente tem que se entender que tem que seguir as 4 liberdades lá, né? Até que o Richard Stallman faz aquela brincadeira, liberdade zero, que tudo que na computação começa com zero, né? Então ele já liberdade de executar o programa, liberdade de estudar o programa funciona, liberdade de distribuir código de forma, né? Liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, e aquela coisa toda. Então, se você abrange esses 4 níveis, você tá dentro do negócio. Eu fico até admirado. Uma vez eu tava numa palestra lá em São Paulo e eu levei meu MacBook com Linux. Aí um camarada aí, né, não vou dizer o nome, mas um camarada aí, ele olhou aquilo, achou um absurdo. Meu Deus, que absurdo, o hardware da Apple. Só um adendo ali, viu, pro jogo da Apple tem Você está escravizado. Eu falei, cara, qual é o notebook? Eu uso o Dell. Então você também tá. Viu, Aprija, aqui, ó, tem da Apple, MacBook 1.1, MacBook 2.1, tá suportando, o Core Boot suporta eles tranquilamente. Legal. O MacBook, né, 2.1, correto? Isso. Então, ele funciona. Inclusive, eu quis pegar um MacBook 2.1 só pra testar, pra ver como funciona. Porque, na verdade, você estaria removendo a utilização da SMC, ou melhor dizendo, da Apple FI, e colocando o Core Boot, né? Aí ele que vai definir o particionamento, ele que vai definir toda a entrega de distribuições de gerenciamento de memória, a utilização do... Porque a gente não sabe, a BIOS, né, o sistema operacional do computador, ele que é responsável para ligar os componentes, para que eles conversem com o usuário, né? Ou seja, o teu teclado vai funcionar por causa da firmware, o mouse vai funcionar por causa da firmware, não é porque o sistema operacional também, mas o sistema operacional ele recebe informações lá do principal sistema, né, que é o que controla o hardware, né? Então, a parte de gerenciamento, de energia, de memória, de CPU e blá blá blá, isso vem tudo da firmware. Então, existe uma firmware feita em Linux aí disponível para todos vocês. Tá, deixa eu fazer então uma pergunta para vocês que estão aí. Quem aí tá conseguindo usar 100% software livre, então? Depois dessas definições que a gente fez aqui. Eu já digo, eu não tô, já digo. Eu também tô fora já. Eu tô no Mac aqui agora, pode falar isso? Pode. Poxa, gente, eu não posso. Vamos lá, eu tô usando. Isso é pra todos os gladiadores, a liberdade de ouvir, tá? Eu tô falando aqui, eu tô usando o macOS numa máquina, que é uma máquina de trabalho também, e tô usando do meu outro lado, que é o meu desktop principal, que é o ThinkPad aqui com o Fedora, né? Que é a distribuição Linux que eu uso. E tem bilhões de outras máquinas aqui. Eu tenho uma máquina aqui do lado, que é um RX 2600, um Integrity, com HPUX, e é o Unix. Agora eu tô ferrado. Né? E tem daqui do meu lado aqui um Sunblade 2500 com Solaris. Então assim, cara, você entende que o cara que diz eu vejo um monte de bababá, Zé Mané aí na internet, eu já falei, tem que tirar Dilma, tem que mandar tirar a internet de algumas pessoas.
falando assim, eu sou totalmente aderente à filosofia do software livre. Não é droga nenhuma. Eu já vi Aí o cara tá fazendo isso e tá no Twitter, né? Eu já vi gente falando isso e pagando pago pra instalar drive da NVIDIA, Steam, pegando lá drive lá pra botar o wireless pra funcionar, né? Eu já vi um monte de coisa disso. Então, assim, o negócio eu acho bonito. Eu conheço pessoas que fazem isso, tá? O Ivan conhece também, tenho certeza. Eu não sei se o Thiago conhece, mas eu conheço. Sim. Tem um que administra blog por aí que é muito tirado a software livre, desculpa a interrupção, mas usa Twitter. Pois é, cara, exatamente, é isso aí, Thiago, o que você tá falando? Exatamente isso. Eu já vi pessoas, cara, que eu bato palma, o cara usa 100% software livre. Eu já tentei fazer isso. Mas, eu conheço um, eu vou ser bem sincero. Eu conheço apenas uma pessoa que faz isso. Não, eu aqui conheço no Brasil. eu conheço algumas pessoas, inclusive um deles, ele trabalha na Red Hat e ele que desenvolveu, ele que cuida lá ele mantém lá o kernel livre, né? Que a gente tem que lembrar também que o Linux, ele deixou de ser software livre há muito tempo. E lá no site do GNU você vai ver isso. Por quê? Porque ele vem com muitos blobs lá dentro. Ele tem muita referência a drive proprietário. Inclusive o próprio site do GNU, né? Ele deixa claro lá as distribuições que eles recomendam e as distribuições que eles não recomendam, né? Então as que eles recomendam, o Tutu, eu não falei Ubuntu não, falei Utu, né? O GNU Sense, o Triskel, o Musix, entre outras coisas. Agora, eles não recomendam o Debian, Fedora... O Debian eu acho que eles recomendam com ressalvas, não é? Alguns têm exatamente isso. O Fedora eles falam, eles tentam fazer o máximo possível. Mas enfim, o que importa, ao meu entendimento, é que o cara que quer aderir 100% ao software livre, ele é um cara feliz. Eu acho que sim, porque ele tá fazendo aquilo que gosta. Eu no meu dia de trabalho não posso. Eu mexo com coisa de Oracle, eu mexo com coisa de storage, com soluções proprietárias grandíssimas. Então, assim, eu não sei com que o cara que trabalha 100% software livre trabalha. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu tenho certeza que alguém que eu conheço, a pessoa, eu conheço pessoas que trabalham 100% software livre, tem software livre, mas que quando estão lá na empresa delas, trabalham com software proprietário também, né? Então, assim, vai chegar pro Richard Stallman dizer isso? Ele não vai, cara. Ele não vai aceitar isso. Não é, cara, assim, eu não gosto de gente hipócrita. Assim, vocês aí ficam... Ele tem negócio de Ubuntu, Fedora... Deixa eu falar nisso. Eu gosto de gente assim, cara, porque o cara que fala assim, tá na cara, que o cara não usa mané, que não sabe nada e que tá querendo aparecer. Porque as pessoas que eu conheço que trabalham com software livre 100%, inclusive um dos caras que eu conheço, acho que não tem problema nenhum falar aqui o nome dele, acho que é o Cadunico lá do projeto no Graph, é um dos caras que eu bato um cara que trabalha realmente com software livre, o cara realmente se empenha ao software livre e eu sei disso, né? Então, ele faz a medida possível porque ele é design, né? Ele é design, ele não é administrador de sistema, ele é design, ele não é programador, ele é design, mas, cara, ele trabalha, ele faz assim, ele é um cara que luta aí, inclusive outras pessoas conhecem através dele também, eu vejo que muitas pessoas trabalham 100% software livre, apesar de não usar 100% o software livre, mas tem pessoas que realmente aderam à filosofia. Eu não sei se a gente aqui, eu não uso 100% software livre, eu trabalho com equipamento caríssimo também, só sistemas operacionais caríssimos e programas caríssimos, mas eu acho que tudo aponta pra isso, querendo ou não querendo. Mas o Ubuntu não é software livre. Eu não dizia Mané que falou, ele não é software livre porque ele não adere às diretrizes do software livre 100%, ele deixa de ser, mas ele não deixa de ser uma plataforma que roda software livre. Sim, né? E mais um detalhe a respeito do Ubuntu, né, e diversas outras distribuições bastante conhecidas, mesmo não sendo 100%, é muito mais do que estar utilizando uma outra plataforma. Sim. É muito mais, tem muito mais potencial de estar utilizando o software livre. Não é 100%, mas é o que dá para fazer sem perder muita capacidade de trabalho, porque infelizmente da forma que é feito o hardware hoje, não tem como ser 100%. Só em situações muito específicas dá para ser 100%. Dentro do que a gente combinou ali de o que é 100%. Né? Eu até desafio aí o pessoal que ouve, primeiro porque o cara tá usando MP3 para ouvir, né? Começou bem. Até porque eu já expliquei várias vezes por que a gente não usa GG, por exemplo. Mas se a pessoa não ouve, mas tem por alguma outra maneira aí que descobriu que a gente falou sobre isso, eu quero que me diz como é que no que utiliza software 100% software livre. Eu quero que ele me descreva qual que é a máquina que ele está usando, qual computador, e quero que ele me dê as versões dos softwares que ele está usando. Todas. Só quero isso. Ivan. Oi. Também tem aquela situação do adesivo no notebook do Stallman, que é MP3 is not a crime. Isso já deixa um pouco estranho, não acha? É porque como é que eu vou dizer, o codec em si é proprietário, né? Embora ele seja
fácil de ser implementado. Não sei, tá vendo? Eu sempre falo assim, às vezes eu posso estar falando merda, mas eu acho que o MP3, o algoritmo, ele tá ali, digamos assim, ele é aberto, não sei se é a palavra certa, mas ele não pode ser usado de qualquer maneira. Ele pode ser visto, mas não pode ser escrito por qualquer um. Exato. Eu acho que entendi o que tu disse, Ivan. É mais ou menos assim, você tá olhando na estrada uma fazenda e tem uma cerca de arame farpado. Você não pode entrar na fazenda, mas você enxerga ela. Isso, é mais ou menos essa ideia aí. O MP3 é assim, em alguns países tu tem que pagar pra usar ele, em outros não, né? Por exemplo, no Brasil não vale a licença. Aqui tu pode fazer o que tu bem entender. Então, ele tem lá o MP3, WMA, o OGG, o FLAC, tem um monte de coisa, né? Existem países que não podem usar determinados codecs para, como eu ia dizendo, determinados tipos de arquivos, como por exemplo, o próprio MP3, né? Enfim, até tem países até que o YouTube é proibido, né? Sim. O Facebook é proibido, pronto, aí. Então, assim, acho que vai muito de assim, eu não me lembro aí da licença do MP3, eu não sei, tem licença, eu não lembro, eu não sei. Teria que ler também, eu não vou ser bem sincero que eu não li. Mas a licença do MP3 é proprietária. Sim, é que essa licença aqui no Brasil ela não se aplica, né? Ah, tá, a restrição... A patente, perdão, não é a licença, a patente não se aplica no Brasil. Eu só sei de uma coisa, cara, eu uso o MPlayer pra poder escutar MP3, pra escutar, antigamente usava o MPG 123. Eu gostei muito dele, mas eu gosto do MPlayer, porque o MPlayer roda até o codec da tampa da garrafa. Ah, não, eu gosto do VLC, cara. Eu uso o VLC porque ele toca até tampa de danoninho. Se tu cara, eu uso o MPlay em OSX, eu uso o MPlay em Linux. Cara, eu adoro o MPlay, é muito bom, cara. Bom, vamos continuar aqui na... VLC para computador e para celular tem um outro tocador que é muito bom, também toca até tampinha danoninho. Não é o MX Play? Acho que é. Então, que pro Android tem o MX Play, né, que roda tudo, né? Lembrando que o MPlay, ele roda em cima de frame buffer também, então você não precisa nem de ter interface gráfica instalada. Você pode ver DVD, você pode ver lá os vídeos no YouTube, você pode ver um monte de coisa com os vídeos que você tem lá, os pontos MP4, sei lá, ponto AVI, não sei. Você pode ver todos esses vídeos sem depender da interface gráfica. Bom, vamos continuar com a pauta aqui, que a gente tem 1 hora para conversar disso e ainda tem um bônus no final, isso a gente não vai adiante. Vamos lá. Pra gente usar software livre hoje, além de a gente ter uma BIOS e outros firmwares, drivers e companhia que podem dificultar a nossa utilização, porque a gente às vezes, para ter o desempenho desejado, a gente tem que usar um software proprietário, porque, né, o livre acaba não atendendo plenamente. Para uso mais simples pode ser que atenda, né, mas plenamente não consegue atender. Nós temos outros agentes aí no meio do caminho que também vão atrapalhar essa adoção 100% livre, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos que usar Java para acessar os nossos bancos, e não é... Aí alguém vai dizer, mas pode usar o OpenJDK. O OpenJDK não funciona com todos os bancos. O problema aí tá o quê? O usuário, ou ele deixa o banco, ou ele deixa o banco, né? Deixa de usar o banco, porque... Deixa eu ver, vocês conhecem algum banco aqui no Brasil que não utilize Java para o home bank? Que eu saiba não, viu? Os que eu conheço, Banrisul, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco. Cara, eu confesso que eu vou dizer para vocês que eu trabalho também com segurança da informação, e o que eu já vi na minha vida, o pessoal ficava fazendo um negócio de aquele filme aí, ou na verdade aquela série, que é uma série muito legal, Mr. Robot, né? Não sei se vocês não assisti, cara. Excelente, cara, muito bom. Terminei essa semana. Muito séria, tanto que vai por mim, tá? É claro que eu não vou falar o nome de empresas e coisas que eu já vi, porque isso aí seria comprometedor pra mim, mas eu vou te falar, já vi coisas seríssimas. Então, assim, eu não mantenho arquivo em HD da minha máquina, eu mantenho tudo em HD externo, eu não mantenho arquivo meu em cloud, eu não faço isso. Eu sou paranoico, pode ter certeza, entendeu? Eu troco senha uma vez por semana, né? Então, assim, de tudo, entendeu? Então, assim, eu tomo um controle muito grande com isso, né? Então, assim, quando a gente fala de até mesmo aí de adoção a banco, né? De software de banco, eu raramente uso software do celular. Pessoal, vocês devem usar. Uma vez eu estava conversando, acho que foi por causa disso que a gente estava conversando aqui agora, o Ivan, ele estava conversando comigo sobre só o banco aí que estava tentando usar, não conseguia, não é isso? Então, enfim, eu até falei com você, olha, às vezes eu até uso software do Android, mas eu não confiar muito naquilo, eu prefiro ligar lá pro banco, né? Enfim, não, é complicado. Do banco, principalmente, é complicado. A segurança de um site de venda é muito confiável. Às vezes, é mais seguro do que você pegar o seu dinheiro, descer teu prédio e ir lá comprar na rua, tá? Às vezes é mais seguro do que isso. O que não é seguro é o seu computador. Estou te garantindo o que eu tô falando. O que não é seguro é o seu computador. Então, assim, eu não confio. Então, assim, por eu não confiar, eu acabo não usando tanto, tá? Mas, enfim, é uma coisa que está impregnada no nosso dia a dia. Agora, vamos lembrar uma coisa. Bancos como o BBB, né? BBB.
XP. O Ita e entre outros bancos usam soluções abertas há anos lá dentro, né? Eu me lembro, por exemplo, o Banco do Brasil, a Cobra implementou lá, inclusive a Cobra foi precursora em um grande Unix aí brasileiro, homologado e certificado. Ela implementou tudo dentro do Banco do Brasil, aqueles terminais, são todos Linux. A maioria deles usavam o S2 Warp, a versão 3, alguns passaram para a versão 4, outros passaram para o Windows, né, 95, depois foram para o 98, depois foram para o NT4. Até hoje você vê máquinas que eu acho um absurdo ainda usando o NT4, enfim. Porém, a maioria dos bancos, como no caso o Banco do Brasil, usa Linux em terminais, né? Então, assim, não significa que toda a sua infraestrutura interna usa Linux e Unix, e seja o que for, e suas soluções abertas, que o usuário vai ter acesso de casa com as suas soluções abertas, obviamente. Porque atrás disso tudo existem diversos, né, servidores, enfim, e serviços. Mas é uma sacanagem. Hoje a gente não consegue usar então software livre para acessar banco. Nós botamos aqui na pauta para ver se alguém sabe. Escritório de contabilidade, alguém consegue usar 100% software livre? Eu acho que não. Vou dizer o que eu trabalho com contadores próximos a mim. Não dá. Infelizmente não dá. Por mais que o LibreOffice seja extremamente bom, tenha muitas ferramentas, eles não dependem só do que eles usam. Eles dependem de terceiros também. Exatamente. A troca de arquivos, a troca de planilhas, e por mais que o escritório queira manter tudo isso no LibreOffice, o terceiro não mantém. O que importa é que o LibreOffice, ele já dá o que ele pode. Agora fica devendo os de terceiro mesmo. Eu conheci um escritório que usava, né, nele, só com dinheiro, vamos dizer assim. Ele usava, todo mundo lá usava o Numbers, né, que é a solução que a Apple também tem na sua solução de Office, né. Tem o Pages, que é o similar ao Word, né. Tem o Numbers, que é similar ao Excel, o Keynote, que é similar ao PowerPoint, né. Então, eu conheci uma empresa até de contabilidade que tinha muito isso lá, né. Eu não sei como eles faziam, eu sou meio assim com Excel e Word, enfim, eu acho que todo administrador de sistema não gosta muito de documentar as coisas. Eu também sou assim, tá? Não se sente mal, não, que eu também sou assim. Precisa levantar a mão. Viu? O escritório de contabilidade tem um outro porém ainda. Ele trabalha com bastante sistemas do governo. E por incrível que pareça, o governo me lança tudo só para Windows, ou então utilizando o Java, que tem que ser o Java da Oracle. Tu não consegue com o OpenJDK rodar. Então ele tem mais essa dependência do próprio governo. Tem vários sistemas que eles têm que mandar arquivos para conferência, Java 4. Eles não conseguem mandar porque daí só roda no Windows, ou então rodando o Java da Oracle. Exatamente. Porque isso às vezes está no processo licitatório, né? Recentemente eu vi uma publicação aí do pessoal do LibreOffice, mostra que é verdade, né? De que eu não sei se era a Caixa, não sei. Tava fazendo um processo licitatório absurdo, né? Muito caro, em cima de soluções Microsoft. Então, assim, o problema é que hoje em dia esses pregões, infelizmente, né? Enfim, deixa pra lá. Alguém tá ganhando dinheiro, né? E não é só a Microsoft. Às vezes as coisas são muito direcionadas, sabe? Não devia ser não, entendeu? Sabe por quê? Porque, assim, o correto seria o seguinte, cara, isso na minha experiência de mercado eu vi muito isso. Não é a equipe, a empresa que tem que se aderir à TI, né? Mas às vezes a TI tem que se aderir um pouco ao negócio, né? Só que existem certas situações que não tem como ser assim. Então, por exemplo, o escritório de contabilidade, ele envia muita planilha para alguns lugares, né? Existe muito compartilhamento de informações com outras empresas, clientes. Então, assim, fica muito difícil, eu acredito, para um contador, inclusive conheço um contador amigo meu, que ele mesmo fala, é muito difícil, eu tenho um Mac, uso o Excel aqui, porque eu não consigo muito bem, assim, aderir totalmente. Eu gostaria de usar o LibreOffice, mas eu não consigo, mas assim, eu vou dizer uma coisa também, cara, às vezes isso está muito na pessoa, porque o cara consegue fazer lá, VLOOKUP numa boa, o cara consegue fazer tudo isso numa boa, e fazer tudo aquilo que ele precisa no LibreOffice. O problema também é que as pessoas, infelizmente assim, estão muito acostumadas com o produto Microsoft, e aí vem o erro, porque as empresas não têm um setor de treinamento na empresa. Então, o problema é o treinamento. Se as empresas que ganham processos licitatórios ganhassem LibreOffice nisso, comprassem o LibreOffice, a primeira coisa que eles tinham que fazer é investir em treinamento do pessoal, para o pessoal usar. E não tem esse negócio não, é psicológico, entendeu? Dá para usar? Dá para usar. Não digo que não, dá pra usar. Vamos dizer assim, onde eu tô trabalhando, tá sendo feita uma força-tarefa para fazer exatamente isso. Migrar tudo o que tá rodando em Excel para LibreOffice. A gente sabe que é possível. É difícil agora porque tem que ensinar todo mundo a mexer nisso. No entanto, a gente fica naquilo que eu já disse. Tem terceiros que vão mandar planilhas para nós e eles sempre mandaram e não adianta tu pedir porque eles vão continuar mandando no Excel. Verdade. Mas o que é produzido interno, assim, a gente já tá fazendo uma força gigante para que seja gerado tudo no LibreOffice. É verdade. E desde a época do Motivo, ou seja, tinha soluções, Ivan, inevitavelmente
gente vai ter que ter sempre um processo, uma equipe ali que vai estar convertendo planilhas recebidas externamente, ou vai ter um servidor ali para poder trabalhar só aqueles documentos que fazem comunicação externa em ambiente Microsoft, para poder fazer essa interoperabilidade com o mundo externo. No caso que a gente tem, por exemplo, tem coisas de financiamento, de custeios, que vem do Banco do Brasil, que é do governo. Sim. A gente pode morrer pedindo para eles mandar isso feito em LibreOffice. Não vai vir. Ponto. A gente vai ter que ter uma máquina para rodar essa maldita planilha deles em Windows, porque a gente vai ter que botar o Office, para ter o Office a gente vai ter que ter o Windows. Então ali, em licença, a gente vai gastar, sei lá, uns R$2.000 numa licença para poder rodar uma planilha. Bota pirata. Cara, não dá. A gente trabalha na área financeira, não tem como rodar pirata. Mas você atende a área financeira ou você faz isso? Oi? Você faz isso ou atende a área financeira? A gente atende a área financeira. Ah, entendi. Então você encontra essa dificuldade no dia a dia, é isso? Sim, mas vamos dizer assim, interno a gente tem, o pessoal já entendeu, tanto que a gente está começando a migração para Linux, a gente tinha muita máquina Windows, ainda tem muita máquina Windows, e a gente começou a migração para Linux. Então a gente começou fazendo homologação, botou uma máquina que fazia uma função, deixamos lá uma semana rodando Linux, o pessoal adorou. Botamos uma outra função, outra máquina com Linux, então 2 máquinas com Linux para homologação de todos os nossos sistemas e tudo mais. Entendi. No segundo dia dessa segunda função com Linux, eu comecei a receber ligação do povo, não reclamando do Linux, e sim pedindo, quando é que vai botar Linux no meu? Legal, hein? Ou seja, atendeu plenamente. Eu demorei 30 segundos para ensinar eles a usar, não tô exagerando, na verdade eu tô exagerando, tô botando 30 segundos é muito, foi uns 15, mas tô jogando pra 30. O pessoal olhou pro sistema, entendeu e saiu usando e gostou, porque ficou mais rápido, eles têm a impressão de que a máquina parece que ficou nova, porque é tão rápido que ficou, né? Entendi. Mas só que a gente esbarra nesse negócio que eu falei antes, tem algumas máquinas que eu não vou poder migrar, né? Entendi. Cara, eu confesso assim, pelo menos a minha parte, eu sou meio chiito pra esse tipo de coisa, mas, por exemplo, até hoje, quando eu quero, sabe quando a pessoa acaba sendo acostumada, isso é questão de costume. Assim, até hoje eu tenho mania de abrir o USC, cara, eu gosto muito do isso é uma aplicação antiga, pra quem não conhece aí, galera, que tá escutando isso, dá uma PTCat install, DNF instala o USC, tá? E vocês vão ver o que é aí uma calculadora de planilhas excelente. Só vou te dizer uma coisa, não funciona no gráfico, não. Acho que funciona também, pra linha de comando, tá? Uma vez um camarada foi fazer um cálculo uma vez, e o camarada, uma cálculo era mesmo de máquinas, eu não lembro o que era, e eu usei lá o BC, né, pra isso, usei bastante o XPR também, são comandos de terminal. E o camarada viu fazendo aquilo, olhando pra mim assim, eu falei, caramba, cara, que maneiro, isso consegue fazer isso? Eu falei, cara, senta aqui, vamos conversar. Você sabia que de quase 90% dos programas, é claro que isso se qualifica os que a gente já comentou aqui, mas você sabia que 90% aí dos programas aí disponíveis aí, todos eles, né, são front-end, são interfaces gráficas de utilitários. Então, assim, a maioria dos programas que graficamente fazem alguma coisa, você sempre conseguiu na história da computação fazer via linha de comando. Isso é fato. Então, assim, enfim, eu não sei, cara, sinceramente, eu às vezes eu tenho que abrir, assim, coisas de empresa, eu tenho até no Mac instalado, galera, eu tenho Excel instalado no Mac, eu tenho, tá, gente? Bom, desse mal eu não sofro, aqui em casa e no meu notebook eu não tenho. Da empresa, porque uma vez a empresa me deu uma máquina com Windows pra toma essa máquina, eu falei, cara, onde é que assina da emissão? Aí, eu enchi o saco, fiz um inferno lá no TI, e aí os caras me deram uma máquina, um Mac. Aí eu acabei comprando um Mac mais novo, aí eu falei que eu vou usar essa máquina aqui minha mesmo, né? Mas eu acabei utilizando. Eu tenho instalado na minha máquina, isso porque eu acredito que, assim, muitas vezes eu recebo algumas planilhas, até porque de formato que inicialmente, não sei se você se lembra, quando a Microsoft implementou aí o OpenXML, né? Uhum. E aí era um saco, que o LibreOffice na época, o OpenOffice na época, não abria. E aí passou a abrir com o tempo, né? Posso estar falando uma besteira aqui, de repente tinha algum recurso que eu não baixava, enfim, mas era um saco. Aí desde aquela época eu tinha colocado no macOS isso pra eu ter acesso. Que, por exemplo, quando eu vou um data center, alguma coisa, eu levo minha máquina pro Linux. Eu só preciso de uma tela preta e branca, cara. Pra mim tá ótimo. Agora, existem algumas coisas que realmente planilha, né? Coisas de projeto, enfim, que eu tento fazer o máximo possível. Pra mim, LibreOffice é uma solução perfeita. Não tem. Até, só pegando uma palhinha rapidinho aqui, uma vez eu tava dando uma apresentação da Citrix, não sei se era lá, não lembro onde é que foi. E aí era uma apresentação do Zen Server, da versão 5, era a versão 6 que havia lançado. E eu tinha implementado o ZenApp para rodar em domínio Samba. O cara lá da Citrix americana falou, não pode, não funciona. Então, aí eu cheguei pro gerente da empresa, você me dá aí
2 dias pra eu fazer isso? O que você vai fazer? Eu vou botar o Zené pra funcionar, a farm dele pra funcionar em cima de um servidor Samba. Posso? Com o LDAP? Pode. Aí no meio da palestra, apresentação, ele tava lá, né? Aparecia a farm bonitinha, que não era o Windows, era um Samba, né? E aí eu tava usando via Wine, era uma máquina com Ubuntu, eu me lembro, era o OpenSUSE, eu não lembro. Eu tava usando o Office da Microsoft. Naquela época era o Office XP, se não me engano. E aí eu tava usando o Office lá, bonitinho, show de bola, via Wine, simulando. Pra quem não sabe, o Wine é um simulador, né? De Windows para Linux e para outros sistemas. Então eu tava lá e tal, e de repente, no final da apresentação, o pessoal, legal, cara, isso aqui. Aí eu dei mole lá, o cara viu a barrinha, ok, você mudou aí o tema do... Não, cara, esse é um Ubuntu, é um sistema livre. Aí o cara, você tá rodando o Office em cima de Linux? É porque falaram pra mim que eu não podia botar em cima do LibreOffice, então eu vou botar o Office, mas ninguém falou que eu tinha que trocar um sistema operacional. Então beleza, tava funcionando bonitinho. Aí no final o cara falou, então quero ver você imprimir. Eu falei, tudo bem, sem problema. Aí fui lá, imprimi da impressora que tava registrada já via Cup, saiu bonitinho. Depois daquele dia, cara, as pessoas mudaram o ponto de vista. Bom, vamos nos encaminhar um pouco pro final, vamos direto pra pergunta aqui, cada um responde. Vou ser bem seco aqui, porque eu acho que não tem muito o que dizer. Em casa, pra jogar jogos, é possível usar só software livre? Não. Todo mundo concorda? Pra mim não. E pra multimídia, vídeos, áudio? Também não. Quer dizer, depende. Multimídia depende muito do que você vai reproduzir. Se é só pra consumo ou pra produção também, né? Também. Tem isso. Mesmo que pra produção... Tenta produzir um vídeo sem ter uma placa de vídeo com o driver proprietário. É complicado. Tenta. Fica puxado, fica muito puxado. Tu vai sofrer. Mas digamos que exista um driver open source capaz de rodar minimamente um editor de vídeo ali para poder fazer um trabalho. Roda. Aí, eu vou te dizer que roda. Até vai, mas vai ficar lento, mas vai. Até consegue fazer alguma coisa. Mas assistir como é que faz para assistir um DVD que tenha código de região? Sim. Como é que faz para assistir um Blu-ray que tenha código que tenha criptografia? Uhum. Cara, olha só, assim, se for pra som, acho que dá, não. Assim, eu já vi inclusive eu até me aventurando há muito tempo atrás com isso, e pra som existe lá o Rose Garden, né? O Rose Garden, que é uma solução muito boa pra quem trabalha com MIDI, né? Enfim, com áudio mesmo. E até mesmo pra quem faz aquele negocinho eu não sou músico não, tá, gente? Aquele negócio que o cara leia pra poder fazer, pra escrever, enfim, tocar música, enfim. E também pra fazer lá cada linha de som. Então o Rose Garden é muito bom pra isso. Então tem a distribuição, tem o Musix, né? E tem algumas soluções, de repente, que eu não sei como é que estão hoje, mas existe o Ardor, que é uma excelente solução de som, que é até considerado uma solução até profissional. Tem muito estúdio europeu que eu conheci que usa, não sei como é que ele tá hoje, e tem o Cinerella, né? Cinerella, isso. Mas a curva de aprendizado dele é absurda. Mas funciona bem. Funciona bem. Eu sei que o Ivan usa aí o OpenShot, né, Ivan? Não, tô usando o Kdenlive. Kdenlive, isso aí. Cheguei a usar o OpenShot, mas o problema da sincronia de áudio e vídeo dele chega a dar calafrio. E o Sony Vegas, Nunca abri esse maldito, nem sei como é que ele é. O Sony Vegas não era aquele antigo... Como que é o nome da desgraça? SoundForge? Eu acho que é isso, não é isso? Não é a evolução do SoundForge? Não faço a mínima ideia. Eu não sei, cara. Eu sei que esses programas de Windows, eu sei que esse programa daí é o programa preferido pra quem é youtuber, né? Apesar de que eu tava dando uma olhada no cara mexendo nesse Sony Vegas, eu falei, cara, isso aí o OpenShot faz até melhor. Eu discuti uma vez com alguém sobre isso. Aí ele me desafiou a fazer algumas coisas com o Kdenlive que ele fazia com o Sony Vegas. Aí eu falei pra ele, primeiro tu me mostra o Sony Vegas, porque eu não conheço ele. Como é que eu vou saber como é que eu faço isso? O Kdenlive, ele até chega a fazer o que o Vegas faz, mas o OpenShot não chega a passar perto. O OpenShot é mais básico, né? É muito básico. Mas o meu amigo aí da Vinograph, né, ele já envergonhou aí um pessoal no auditório aí da Adobe, tá? Essa propaganda era o que o Adobe Photoshop faz e o que o GIMP faz. Quem foi? Não foi o Elias, por acaso? O GIMP detonou, hein? Ele detonou o pessoal. Não foi o Elias, por acaso? Não, foi o Carolina. Ele me contou essa história. Uhum. Não, mas cara, eu tô conversando, vai ter gente aí, o Elias vai participar, o cara faz revista, Veja, Época, as capas ele faz só com GIMP. Legal. GIMP Inkscape, é o que ele usa. GIMP Inkscape, velho, simplesmente show de bola. Dá pra você se virar bem e uso profissional também. Vai depender agora só do lugar onde você trabalha, claro. Agora, se você trabalhar por conta própria, você pega a manha, pronto, já era, cara. Eu usava muito Scribbles, cara, era muito bom aquilo. Hoje eu não faço mais isso, mas eu me lembro que eu usava muito Scribbles pra fazer editoração eletrônica, pra imprimir até mesmo
mesmo inclusive ele tinha acesso a essas scripts, né? Imprimia lá os documentos na gráfica, era muito bom. Bom, chegamos a uma conclusão sobre ser possível usar 100% open source hoje em dia? Eu acho que sim, né? Acho que sim, cara. Acho que bom, pelo menos o cara que trabalha, acho que o cara que adere ao open source, acho que é um cara que consegue sobreviver, né? Mas é muito difícil hoje, né? É muito difícil, mas assim, não é que é muito difícil, até porque o open source, ele adere, ele não tem esse problema com outras soluções. Então tudo tem uma iniciativa open source. Então o camarada, ele tá usando o Windows, ele pode estar usando uma aplicação. O cara tá usando o Mac, ele pode estar usando o Linux, ele pode estar usando uma aplicação open source. Então acho que é uma coisa muito mais aberta, muito mais tranquila quanto a isso. Agora, eu só acho que tecnicamente é 100% possível hoje. Lógico. Mas isso aí, tecnicamente. Agora, do jeito que tá, né? Como a gente tem vários agentes contra nós, vários terceiros, né? Acaba complicando bastante, a gente acaba não conseguindo. Verdade. Isso aí, tudo tem, cara, tudo tem. A gente tá falando aqui, mas tudo tem solução aberta, tudo tem storage, banco de dados, sistema operacionais, até a Microsoft tem lá a divisão Codeplex desde 2006, liberando, tendo projeto. Na verdade, ele funciona como um host, grande host em open source, né? A Apple, soluções como, por exemplo, a própria Red Hat. A Red Hat é pioneira nisso, né? Então, assim, a maioria, todas as soluções que a Red Hat utiliza lá, ela tem lá, se o Otto tivesse aqui, ele concordaria comigo, tem lá a solução aberta lá. Aquela solução que ela utiliza lá na sua marca, tá lá a solução aberta lá disponível para você. O Satellite, tá lá a versão dele open source para você poder usar o Spacewalk, né? Então, assim, você tem sempre isso. Então, você consegue conviver com sistemas abertos hoje em dia, 100%. Eu convido 100%. Caprígio. A questão aqui agora é só que o que vai impedir um pouco nessa transição é só questão de tempo. Se você for uma pessoa muito atarefada, que não tem muito tempo para você ter que fazer a migração, pode complicar um pouco. Mas hoje em dia tá bem viável. Justamente como você tá falando. Exatamente, falou isso aí tudo, falou tudo. Bom, já que tu falou de Microsoft ali, Aprígio, vamos pro bônus desse episódio, já que a gente já tá chegando no final, né? Já que tu queria bastante falar desse assunto, o que tu tem pra dizer pra nós sobre o anúncio do Microsoft Linux? Meu Deus, porque assim, quando eu até escrevi isso lá no meu blog, eu juro, cara, eu tava assim no escritório, tava terminando um trabalho, e eu comecei a ver as pessoas botando lá a matéria da menina pro Azure Blog. Azure é uma solução, na verdade é uma solução de autenticação e nuvem da Microsoft. Então, acaba que as pessoas meio que deturparam isso, né? Que ela anunciou, aí saíram vários sites, o que eles estavam fazendo. Só que, na verdade, o Azure Cloud Suite, né, conhecido como Azure Cloud Suite OS ou ACS, ele foi anunciado na conferência SIGCOMM, né, que abrange aí alguns grupos que demandam essas informações de rede, computadores, especialistas e até mesmo o conceito de Green Computer, né, que é a computação legal. Enfim, e aí o pessoal começou a dizer que a Microsoft estava fazendo a sua distribuição Linux. Falei, caraca, meu Deus, que isso? Falei, cara, eu não sou blogueiro, mas eu vou pegar aqui, eu vou tentar escrever para passar para alguns colegas e ex-alunos, vários ex-alunos, inclusive, galera aí, um abraço para todo mundo que me perguntou no Facebook e via Twitter. Aprígio, você já viu aí? Já viu? Aí que a Microsoft lançou uma distribuição Linux. Meu Deus, cara, não é isso, não é. Isso, na verdade, é porque dentro do Azure, lá do Virtual Network dele, ele possui várias APIs integradas. Então, existem os conectores que criam agentes de virtualização que conectam com as VMs. Então, por exemplo, você tem lá o switch, né, que faz o conector de rede, e onde a própria Microsoft reconhece que existe uma latência isso hoje. Isso é um problema, tá? Lá no fórum, inclusive, a palestra foi sensacional. Eu vi a apresentação deles, foi sensacional. Eles dizem isso, que na verdade isso é uma exigência do negócio para resolver algumas pequenas falhas de latência nos aplicativos que exigem 99,995% de disponibilidade. Isso aí a gente tem, abrange TCO, abrange tudo isso, né? Então, isso é política de negócio. Então, o que a Microsoft fez? Ela usou, porque resolveu usar, porque ela precisava de um sistema, inclusive eles deixaram isso claro, que precisavam de um sistema aberto que aderisse melhor ao negócio. Então, eles pegaram o Linux, né? E fizeram um core, como se fosse um microkernel, como a gente já tem aí, como a gente já conhece lá o microkernel do KVM, a gente tem lá agora o Ubuntu Core, né? A gente tem, que na verdade a gente não está falando de uma distribuição, a gente está falando de um microsistema, né? Que compõe a solução interna deles. Então, o pessoal, vou fazer download. Será que funciona com Steam? Vai vir com KDE ou vai vir com GNOME? E, gente, meu Deus, aí eu vou usar alunos meus, cara, eu vou escrever
escrever um negócio pra vocês, e aí vocês divulgam aí, né? E eu fiz uma matéria lá, quem puder, se o Ivan puder contribuir, vou colocar pra mim lá no site dele lá. Como eu falei, eu não sou blogueiro, mas eu escrevo porque eu tenho muitos ex-alunos que me pedem isso e eu acabei colocando lá. E só pra lembrar também, galera, que a Microsoft, ela tá nessa aí, desde 2006, se envolvendo com o Linux. Então ela tem contratos de suporte grandéssimos aí com a Red Hat, com a Novell, que agora, né, a SUSE e a Novell basicamente são coisas distintas, hoje em dia, né? Mas a Microsoft tem um grande contrato com a SUSE, inclusive há muito tempo atrás, não sei se você lembra que a Red Hat até falou que, não sei se foi a Red Hat que falou isso, sei lá quem falou, que a SUSE tinha vendido a alma pra Microsoft, lembra disso? Aquela história do passado, né? Enfim, então assim, a Microsoft, ela tem ela não é uma empresa burra, pô, meu Deus do céu, ela é uma empresa inteligente, ela não é burra. Então ela faz negócios pra ela, inclusive ela integrou aí anos de desenvolvimento do kernel Linux, que acabou assim ela entrando no top, porque ela colocou tanto código, inclusive eu coloco lá o endereçamento daqueles códigos lá no meu blog, pra você lá conviar e verificar, né? Onde ela coloca os drives do Hyper-V homologados para o Linux, porque já há muito tempo atrás, isso até o próprio Azure Blog tinha essa informação, as pessoas internamente da Microsoft já sabiam que a Microsoft ia usar o Linux para isso, porque o Azure tem tecnologia aberta, o Azure usa Linux. Você pode colocar lá, né, Ubuntu, é homologado, Red Hat, CentOS, CoreOS, tudo isso é homologado com o mundo. E para quem não sabe, entre 4 isso é uma estatística da Microsoft que foi apresentado lá no fórum. A cada 4 máquinas, uma é uma máquina Linux, lá no Azure, tá? Então isso não é para qualquer merda, não. Isso é para mostrar o poder que o sistema mais poderoso da face da Terra chegou hoje. E só para finalizar aqui, na boa, gente, alguém já viu aí, só pra gente finalizar, chave de ouro, alguém já viu aí um site chamado mslinux.org? O cara tinha registrado já faz um tempinho, né? Isso, alguém lembra disso? Eu lembro. Faz um tempão, não? Faz, isso aí, cara, na época de RC, eu frequentava Brasnet, eu frequentava Downnet. Foi xingado, essas coisas todas. Isso, eu frequentava Downnet, a gente até bateu um papo sobre isso, há muito tempo atrás, ele tinha lá o IRC da ATTNet, que, enfim, que tinha muito pessoal de Linux, de Unix, desenvolvedores, ex-Microsoft, enfim. Então, um camarada chamado Mike Wallace, em 1999, ele fez uma paródia com design antigo do site da Microsoft. E aí ele colocou lá, dizendo assim, eu vou registrar o site tal. E também vou registrar o msunix.org e o msunix.net. E vou chamar de Microsoft Linux e o Unix Linux. Um produto de caixa. Ele prometeu também colocar o do Office, né? Inclusive, se você pesquisar em imagens, você acha. E o que ele fez? Ele colocou lá exatamente isso, mslinux.org. Ele fez uma brincadeira da Microsoft, dizendo que ela investia em Cuba, dizendo que ela ia investir em soluções abertas, enfim, e criou um produto de caixa fake, uma brincadeira, que depois ele colocou lá no IRC, inclusive esses logs estão disponíveis até hoje, tá? Ele colocou dizendo que foi uma paródia, foi uma brincadeira, e ele mesmo registrou o site no GUDERI, com fqdn mslinux.org, para zoar a empresa. Ele foi criticado, isso aconteceu no canal Old School, da antiga ATT, não é ATT, não, é ATT, o Diego até colocou a imagem. Aí, eu tô pegando as imagens aqui, então é muito engraçado isso aqui. Ele fez uma paródia, sabe? E ele escreveu uma coisa muito legal. É basicamente isso aqui que ele falou. Ele botou assim, o direito de parodiar é um direito de lutar contra um império, juntando as palavras dele, né? Que ele brincou que pessoas que trabalhavam na Microsoft, ou já tinham sido ex-funcionários, procuravam ele para dizer que foi sensacional. Eu me lembro, cara, isso lá em 2000, isso foi uma brincadeira de 1º de abril. Só que tem um detalhe, ele registrou o site no dia 2 de abril e botou, de 2000, né? E colocou lá, eu tô aqui só rindo das imagens, que o Diego tá colocando. E colocou lá, ele colocou um dia depois do 1º de abril. Ele foi um pouquinho atrasado nisso daí. E eu me lembro claramente. Aí eu comecei a ver na internet um monte de sites dizendo que a Microsoft tinha feito uma distribuição Linux. Meu Deus do céu. Gente, parou. Joguei a toalha. Viu o site do Microsoft Linux ali, o mslinux.org, tem lá um link para o Download Center, daí vai pro site da Microsoft. Cara, exatamente. Isso era uma paródia. Sim, não, tem que ver todos os menus aqui. Home User vai pro /dot, Enterprise vai pro linux.org, Departamento de Justiça vai pra Red Hat, Become a Microsoft Linux Tester vai pro 404.underdark. O que vocês fazem em casa? Sabe o que vocês fazem? Dá um linux -dump Linux, né? O
que é o browser de interface de shell, de console, digita aí, você digita aí, diz Linux, né, ou Linux 2, espaço menos dump, espaço site, para ele pegar um dump do site, vocês vão ver lá, tudo tá lá. Então, cara, é uma brincadeira, entende? Ô tio, eu gostei aqui, ó, o Hot Topics, Microsoft invades Cuba, no site lá do Microsoft Linux, Microsoft Monkey Colony on Mars, Gente, MS Linux to save start button. E depois de 10 anos, eu não acreditei, depois de 10 anos disso, eu vi notícia, eu não sei qual foi o site, eu não lembro, tá? Mas eu vi até no Reddit também pessoas falando isso. O que não, a Microsoft lançou um sistema há muito tempo atrás que foi descontinuar em 2003. Não porcaria nenhuma. Existe um Zé Mané que fez realmente uma distribuição para ser instalada em FAT, em NTFS, inclusive o próprio Ciguin faz isso, né? Para quem não sabe, o Ciguin é uma distribuição, se não me engano ainda, é da Red Hat, enfim, que permitia você instalar o Linux dentro do Windows, tá? Uma solução para quem usa o Windows aí, tá, galera? Se quiser instalar o Linux no Windows, você tem o Ciguin. Então, assim, fez uma brincadeira tipo isso. Gente, eu sou da época antiga, cara. Eu vi vários, eu acho que o pessoal também já viu isso. Antigamente tinha o DOS Linux, antigamente tinha o Monkey Linux, uma distribuição que eu adorava, que rodava em Linux, né? Então, assim, teve tanta paródia, inclusive uma das empresas que mais fez boom aí foi a que fez o Windows. Tu lembra disso? Lembro, cheguei a usar. Exato, oh, meu Deus. Então, você lembra? Exato. Então, o Windows era uma distribuição Linux baseada em Debian, pelo me lembro, e ele fez um sucesso muito grande porque ele prometia que o desktop futuro Linux realmente ia desdobrar, ia acabar com o mundo Microsoft. E aí ele lançou a ideia, lançou a possibilidade, porque na verdade o que o Windows era, né? Ele era um GNOME, não, acho que era um KDE, perdão. E lá já ele já estava com algumas features, né? Do Wine, onde você não precisava nem baixar o Wine, era automático, entende? Então o compromisso da Windows era atualizar e manter a tua base de dados do Wine atualizada. Eu não sei se eles começaram a usar a biblioteca, uma DLLs do Windows lá no Drive C do Wine, não sei o que foi, sei que a Microsoft atacou eles, tentaram tirar o site do ar, acabar com a empresa, processou eles mudaram o nome do site de Windows para Linspire. Lembra disso? Aham, lembro. E hoje a gente tem um Chandros, né? E outras coisas mais. Então, Deus, cara, eu tô me sentindo velho, cara, usei tudo isso. Então, de novo, mslinux.org não é obra da Microsoft, é uma paródia, é uma brincadeira de 1º de abril que saiu no dia 2 de abril, infelizmente. E pra quem tá duvidando, entra aí no site mslinux.org e vê as brincadeiras que eles colocam lá. Tá aí do lado, não sei se vocês estão vendo embaixo, Developer News, Download Center, olha as brincadeiras que eles escreveram embaixo. Entendeu? Então, assim, era uma paródia, é tão paródia quanto o Linus Torvalds num evento lá no Japão ou na China, não sei, de software livre ou de open source, eu não me recordo, não sei se foi a própria LinuxCon, não lembro, que a Microsoft colocou um standard lá no lançamento do Windows 7, lembram disso? Que o Linus Torvalds, ninguém visitou a bancada deles, mas o Linus Torvalds foi lá tirar foto. Sim. Aí por causa disso, aí a pessoa blogada da vida aí começou a dizer que ele tava fazendo imagem do Windows, né? Ou que, sei lá o que, né? Que tava usando o Windows. Enfim, a cara sabe qual é o problema? O pessoal, em vez de procurar informação, link, sei lá, história, ou o pessoal que viveu na época, enfim, buscar e não busca, aí manda essas informações aí. Aí uma vez um ex-aluno meu chegou pra mim e perguntou: cara, você sabia que a Microsoft lançou a segunda distribuição? Foi ontem ou foi hoje, não lembro. Lançou a segunda distribuição Linux? Eu falei, mas peraí, qual foi a primeira? Foi o MS Linux. Foi mesmo, cara? Foi não, cara, foi não. Bom, até quando surgiu a notícia, eu tava no trabalho, eu recebi o link, né? Foi do site The Register. Aí eu passei pro pessoal ali, eu não ia nem ter como ler a notícia, passei pro pessoal, alguém consegue ver sobre isso aqui, escrever sobre isso? E vi que tudo que é site, cara, de Linux, ou de comunidades, comprei todo mundo saiu postando da distribuição que a Microsoft tinha lançado, mas ninguém, eu acho, foi atrás. A gente ainda nem postou, agora quando tá gravando aqui, ainda nem foi postado. Se foi escrito, eu ainda não revisei pra postar, depois eu vou ver lá como é que ficou o texto. Eu achei maneiro que lá nos comentários do RC, que ainda tá mantido aí, né, nas logs, né, é legal que o pessoal brincava com ele, né, dizendo, ele inventou até o quadro de downloads, né, assim, ficou legal porque era na época do Fresh Meat, do início do SourceForge, ainda era VA Linux, se não me engano, né, o Slashdot, né, então, o Git Stuff, né, então todo esse conjunto aí de comunidades antigamente, né, o pessoal brincava muito com isso, cara. Essa época aí não tinha nada de Microsoft com Linux, não. Essa época daí, não sei se vocês se lembram, foi a época que o nosso querido amigo Steve Ballmer
disse que o Linux era um câncer. Aham. Sabe disso? Lembro. Eu cheguei a ver isso aí. Então, essa época aí, a paródia que ele fez era a época do Windows, era a época das brigas eternas Microsoft e Linux. Então, era uma briga porque o Linux ele veio com uma outra filosofia do Windows. Então, as pessoas, isso chamou a atenção dos empresários, né, de quem colocava dinheiro na Microsoft. Chamou, cara, né? Então, o que deu no que deu. Hoje, a Microsoft usando o Linux nas suas soluções de virtualização. Pra concluir, pra todas as imagens aí que o Diego tá postando pra gente, que eu vou botar depois lá no site, tem várias máquinas de lavar também rodando distribuições Linux, né? Eu vi isso aí. Essa máquina de lavar tem essa última imagem aí, né? Aham. É, aquele mais específico ainda, né? Eu gostei da caixinha do Linux XP Professional. Isso eu gostei. Bom, gente, o tempo passou rápido. Voltamos a gravar. O Aprígio voltou também. Tinha bastante gente querendo aí ouvir o Aprígio. Episódio com o Aprígio a gente nunca morre por falta de assunto, né? Pois é, percebemos aí, viu? Bom, gente, quero agradecer vocês aí pela participação. Eu que agradeço. Diego e Aprígio aí também já são de casa. Thiago pela estreia, espero que possa participar mais outras vezes aí também. Colaborando com o site, colaborando com o Opencast. Isso aí, gente. Agradeço vocês. Se vocês querem deixar uma palavrinha agora no final aí, sintam-se à vontade. Vamos começar com o Aprígio. Linux seu poder, não trava, não dá tela azul, e se você jogar pro espaço, não dá vida satélite. E se botar na máquina, lava bem a roupa também. E lava bem a roupa também. Diego? É isso aí, né? Terminando de uma forma descontraída aí o episódio, aí, compartilhando um monte de imagem com o pessoal aí dessa história do Microsoft Linux, entre aspas, né? Mas enfim, até o próximo episódio aí. É uma honra poder participar aí do programa. Então, até o próximo episódio. Isso aí, Thiago. Queria agradecer aí a oportunidade, foi um prazer. E também queria pedir que alguém postasse, por favor aí a ISO do MS Windows, que acabou de ser lançada, para instalar aqui no meu PC x86 via disquete, viu? Até a próxima, viu? Isso aí então, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que ouviu até agora. Obrigado a vocês que participaram e até o próximo episódio do Opencast. Em Getúlio e Jacutinga eu vi do tamanho de bola de ping-pong. Nossa. Fez estrago. Cara, imagine uma pedra de granito do tamanho de um mouse caindo no telhado da sua casa. Segundo na televisão diz que pode ser também do tamanho de uma mexerica, mas pra mim é bergamota. Mexerica eu não sei o tamanho. Qual a diferença, velho? Nenhuma. É que no Rio Grande do Sul... e bergamota é a mesma coisa. Na verdade é uma espécie diferente ali mas é praticamente a mesma coisa. Essas coisas de mexerica, pocã, tangerina... É tudo a mesma coisa, só que aqui nós chamamos de bergamota. Eu brinco, pelo menos eu, né, de que qualquer coisa que dê que seja semelhante à laranja, assim, uma coisa meio cítrica, semelhante à laranja, que dê pra descascar com a mão, sem o uso de uma faca ou algum outro elemento, se chama bergamota.